Amém. Poder sentar, vamos ler o texto. Eu vou ficar com os primeiros versículos somente, e nós vamos continuar na quarta-feira. Eu quero ler aí o versículo 1. Havia entre os fariseus, capítulo 3 de João, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e tornar a nascer? Verso 5. Jesus respondeu, bem forte, irmãos: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, e não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Pai, nos abençoe e nos dê a compreensão da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos ministrando uma série que está baseado no capítulo 1, versículo 14, que declara, João declara: e o verbo se fez carne, vamos lá juntos? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós estamos contemplando os trechos bíblicos da caminhada de Jesus, sua expressão, aonde ele aqui tem um contato, ele é abordado por um líder religioso chamado Nicodemos. Era um dos principais dos religiosos judeus, e isso significava que ele tinha já deveria ser de idade, ele não tinha menos de 60 anos, ao que tudo indica. Ele mesmo cita em sua fala que ele não entende o que Jesus está dizendo, então ele diz no verso 4, como pode um homem sendo velho voltar a nascer, voltar ao ventre de sua mãe, né? E dando a entender que ele realmente era de idade, ele era de grande autoridade, ele estava entre um grupo seleto de líderes, pois no momento em que está se negociando a traição de Jesus, ele está lá no meio deles. Inclusive ele contesta quando mandam prender Jesus e os soldados voltam, falando que nunca ouvimos um homem falando como esse, e ele contesta aqueles religiosos, dizendo para eles, confrontando-os, aliás, e ele está presente também no momento de que Jesus havia morrido, ele está junto com José de Arimateia, e ele, ao que tudo indica, ele teve uma experiência com Jesus, ele acompanhou os momentos que Jesus se manifestou na Galileia, os momentos em que Jesus estava no templo em Jerusalém. Ele mesmo cita, né, quando ele diz assim, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele, o versículo 2, ele foi ter de noite com Jesus e ele diz aqui, né, e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Ele acreditava que Jesus realmente tinha vindo da parte de Deus. E ninguém pode fazer os sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Então, claramente aqui, esse homem, ele estava com o coração quebrantado, e ele vai à noite para conversar com Jesus. E ao conversar com Jesus, Jesus o aborda com um assunto que ele não falou com mais ninguém. Ele aborda aqui alguns assuntos, um assunto sobre o novo nascimento,
e ele fala algumas coisas até considero difíceis de entender, mas depois não repete a mais ninguém. O versículo 3, Jesus responde àquele homem, em meio à sua fala, Jesus respondeu: em verdade vos digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui, irmãos, veja bem, esse texto é muito usado, né? As pessoas usam bastante para evangelizar, até porque aqui é um momento de conversão de um homem que não era ainda assumidamente convertido. Mas esse texto nos mostra algo especial a respeito da pregação de Jesus. Jesus está dizendo a Nicodemos que ele só vai poder enxergar o reino se ele passar por um recomeço, que ele chama aqui de novo nascimento. Jesus está citando um novo nascimento para um homem e está ministrando, o versículo 5, acompanhe. Jesus respondeu, quando ele pergunta a Jesus: eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe, como pode ser isso? E aí Jesus confronta, explica, aliás, dizendo, Jesus respondeu, verso 5, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, Espírito aí maiúsculo, o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Então, olha só, o que não nascer da água e não nascer do Espírito. Eu, quando me converti, logo aprendi que esse nascer da água era nascer do ventre, né? A água aqui seria o líquido amniótico no ventre da mãe. Só que isso não tem fundamento, isso não tem nenhum futuro, irmãos, não tem sustentação. Apesar de que eu cheguei a ensinar isso já no passado, e ensinava porque assim eu recebi, né? Mas logo ao estudar, eu percebi que não tinha nenhum fundamento, ainda que você vai encontrar muita gente falando sobre isso ainda. Mas o líquido amniótico não é água. Não é água. E aqui é uma palavra específica. Você vai ver Jesus falando com a mulher samaritana, ele não cita a mesma coisa. Nós, quando evangelizamos, corremos o risco de citar sempre a mesma coisa, para todo mundo. É ou não é? Sempre o mesmo texto, Deus amou o mundo de tal maneira, não é isso? Só que Jesus, ele tinha uma palavra específica para cada pessoa. Ele falava, nunca era a mesma coisa para as outras. O que ele dizia para uma, não era a mesma para a outra. Você já deve ter notado isso. Agora, por quê? Porque Jesus conhecia o coração das pessoas e sabia exatamente o que a pessoa deveria ouvir. Exatamente. Muito importante isso. E ele, então, usa um assunto, ele cita uma forma aqui de explicar, que ele só explicou a esse Nicodemos. Quando o texto cita que ele era uma autoridade, na tradução Nova Almeida atualizada, está escrito onde está Nicodemos, um dos principais dos judeus, está um dos governantes dos judeus. Um dos governantes. E aí você já sabe como é que funciona isso. Havia o Sinédrio era composto por 70 homens, todos eles dos partidos religiosos. Então, Nicodemos era uma das principais lideranças do Sinédrio, que era o que tratava das questões religiosas envolvendo o povo e, por ser Jerusalém, a nação judaica. Muito bem, o povo de Israel, aliás. O texto bíblico vai dizer que é único esse assunto, porque nenhum outro texto Jesus diz que tem que nascer da água e do Espírito. E aí, eu me lembro quando eu vi isso pela primeira vez, foi ministrando aqui na EBD, naquele material maravilhoso que nós estudamos aqui. Aliás, vamos retomá-lo em breve sobre batalha espiritual, mas ele cita essa passagem bíblica em uma determinada lição, e ele foi o primeiro autor que citou com tanta categoria uma realidade que eu nunca tinha visto.
Jesus estava utilizando um palavreado que um doutor da lei conhecia. Uma pessoa com estudo profundo da Escritura, no Antigo Testamento, claro, o Novo Testamento não existia ainda, ele iria compreender as palavras de Jesus, e Jesus usou palavras duríssimas, duríssimas. Eu gostaria que, para você entendesse um pouco isso, você abrisse sua Bíblia em Levítico, capítulo 14. Abra aí. Levítico, capítulo 14. Vai ser bem rápido. Levítico 14, versículo 1. Vamos lá? Levítico, capítulo 14. Antes de ler, eu vou explicar para você o que se tratava aqui. Havia uma linguagem chamada nascer da água, no Antigo Testamento, que era o termo dado para quem tinha lepra e ficava curado da lepra. Ele tinha que passar por uma purificação no templo, dirigida pelo sacerdote. Ele tinha que passar por uma purificação, você conhece isso no Novo Testamento, Jesus chega para quem era curado de lepra, que ele mesmo curou, e ele diz, olha, vai até o sacerdote e apresenta a tua oferta. Né? Os irmãos devem lembrar isso nos evangelhos. A raiz disso é o texto de Levítico 14. Eu aconselho você ler o capítulo todo em casa, é uma boa leitura, um bom acréscimo aí. E o nascer da água para o leproso, porque o leproso, ele ficava morando na cidade de refúgio. O que era a cidade de refúgio? Você vai encontrar também a cidade de refúgio quando Deus deu as terras para o povo de Israel, lá em Juízes, aliás, Josué, você vai encontrar lá a divisão das terras, você vai encontrar sobre a cidade de refúgio. A cidade de refúgio era o lugar, eram as penitenciárias, né? De certa forma, a céu aberto, aonde ficavam aqueles que tinham matado sem querer, por acidente. Eles tinham que sair do convívio da sociedade e ficavam na cidade de refúgio. Cidade de refúgio também era a morada dos leprosos, não junto com essas pessoas, havia um lugar só dos leprosos, ao que dá a entender os textos. E os leprosos, então, eles não podiam ter contato com a cidade, com as pessoas. Você já deve ter visto filmes sobre Jesus, onde o leproso chega na cidade e quando ele entra na cidade, perto de alguém, as pessoas começam a falar imundo, 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 né? Você já deve ter visto isso. Não há um fundamento muito categórico sobre essa prática, mas era uma forma de expulsá-lo dali, porque ele não podia ter contato com nada da cidade. Senão isso ficava inutilizado para o uso, teria que passar por purificação. Canecas, objetos, bacias, locais ficavam na condição de imundo. E isso significava que não podia ter mais utilização, a não ser que fosse purificado. E essa purificação se encontra também no texto de Levítico. Pessoas que tinham contato com objetos impuros tinham que se purificar, senão não podiam seguir sua vida cotidiana. Antes de ler o texto de capítulo 14, eu vou só citar alguns textos, algumas falas, né, do texto de Levítico 15, por exemplo. Você vai encontrar passagem dizendo que, por exemplo, aqui, o versículo 15, verso 22. Quem tocar em alguma coisa que ela se tiver assentado, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Ou seja, depois do horário da tarde, que era 5 horas, a pessoa podia voltar à vida cotidiana. E aí o capítulo 15, aconselho também uma boa leitura no capítulo 15 todo, porque vai citar muito sobre purificação de uma forma geral. Você vai perceber o seguinte: se a pessoa não se purificasse, não podia seguir sua vida. Em outras palavras, ela não podia simplesmente, ela fez algo considerado impuro e voltar para o convívio, ir para o trabalho, ela teria que ficar isolada, portanto sua vida acabou. E aí vem as cerimônias de purificação. Depois eu continuo nisso em outro episódio, mas eu quero ler aí Levítico 14, versículo 1 em diante. Diz assim: O Senhor disse a Moisés:
Esta será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação. O leproso será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Observe aí. O sacerdote, sairá fora do arraial e o examinará. Conforme acabei de explicar, ele não podia ter convívio. O próprio sacerdote saía para ele não entrar na cidade. Se a praga da lepra tiver curada, o sacerdote, continuando aí, o sacerdote mandará trazer para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, pano escarlate e isopo. Isopo, os irmãos lembram aí, é um pincel feito de determinados galhos de uma certa planta. Lembra? Esse isopo aqui é usado para passar sangue nos umbrais das portas lá na saída do Egito. Lembra disso? Isopo. Vamos continuar aí. O sacerdote mandará que se mate uma das 2 aves num vaso de barro sobre a água corrente. Depois, o sacerdote pegará a ave que ficou viva, a madeira de cedro, o pano escarlate e o isopo, e os molhará no sangue da ave que foi morta sobre a água corrente, e aspergirá 7 vezes sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Segura aí um instantinho. Abriu a sua mente aí para lembrar de uma coisa? Lembra de Naamã, leproso? Qual foi a orientação que Eliseu deu a ele? Vai até o rio, se banhe 7 vezes. Aí você entendeu por que 7 vezes. A purificação do sacerdote, do leproso, estava sendo levada em consideração. Banhar-se em água. É claro que aqui o Eliseu não era sacerdote, não estava cumprindo o ritual, ele só fez alusão certamente a esta passagem. Vamos continuar. Paramos aí no versículo 7. Ele aspergirá 7 vezes aquela ave for morta, versículo 7. Aspergirá 7 vezes sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Então o declarará puro e soltará, repita aí, meu irmão, e soltará a ave que ficou viva para o campo aberto. Você notou aqui o significado? 2 aves, uma vai ser morta, o sangue vai ser aspergido, era borrifado sobre ele, e a outra será solta. Era o simbolismo, ao que tudo indica. Se você for estudar o texto, você vai perceber que era um simbolismo de que assim será a vida dele agora. Ele voltará a ter liberdade, não terá mais impedimento algum, será livre. Mas uma teve que morrer para a purificação. Vamos lá, continuando. Versículo 8. Aquele que tem de se purificar, lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos, se banhará com água e estará puro. Depois entrará no arraial, porém ficará fora de sua tenda por 7 dias. Veja que oficialmente ele entra na cidade a partir de agora, e ele ficará em sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas, rapará todos os pelos, lavará as suas roupas, banhará o corpo com água e estará puro. Esse processo era chamado, em outras palavras, um novo começo comparado ao novo nascimento. Por quê? Porque quem tinha lepra estava morto, não podia ter vida, não podia conviver com as pessoas, não podia ter relacionamento. E quando Jesus fala com um homem que conhecia tudo sobre a lei, ele estava dizendo, você tem que nascer da água. E aqui, como eu disse no começo, Jesus está usando termos pesadíssimos com esse homem, porque
ele diz a ele que ele é semelhante a um leproso que precisa da purificação da água. Meus irmãos, como eu citei aqui, se você ler capítulo 15 de Levítico, o capítulo 15, a maior parte dele vai tratar muito sobre a purificação. E todo mundo que ficou impuro, chamado impureza, tinha que se lavar com água, e só depois disso podia ter vida cotidiana. Eu quero deixar claro que nós estamos estudando aqui, visando contemplar o brilho de Jesus na sua pregação. Nós estamos buscando entender o vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós estamos contemplando, visando compreender o seguinte: Jesus senta com um homem que sabia tudo sobre a lei, ele mexe na estrutura desse homem que se sentia limpo, se sentia apto, se sentia absolutamente, olhava de cima para baixo os que não eram da fé. E aí eu estou falando de uma forma geral sobre o judaísmo. E Jesus diz a esse homem que ele tem que se purificar e nascer da água, o termo utilizado para pessoas que após a purificação tinham a capacidade, poderiam agora continuar suas vidas. Nascer da água aqui, ao que claramente está dito, era uma palavra para este homem. Tanto é, vou repetir, Jesus não diz mais isso para ninguém. Olha, você tem que nascer da água. Olha, você também tem que nascer da água. Só diz para ele. E aí, meus irmãos, tem uma reflexão muito forte, nós podemos sim compreender dessa forma, que assim todos nós fomos encontrados. Nós éramos leprosos, essa lepra era chamada de pecado, ela interferia no nosso convívio com as pessoas, ela interferia se nós iríamos viver bem com as pessoas ou não, ou aparentemente vivíamos. Nós fomos sarados dessa lepra, nós passamos por um novo nascimento, e é aí sim o nascimento do Espírito, gerado pelo Espírito Santo. E Jesus, para este homem, ele cita as duas coisas: nascer da água, ao que tudo indica, dando entendimento aqui, que ele estava dizendo: olha, você é semelhante ao leproso, você tem que recomeçar a sua vida, você tem que passar pela purificação, você tem que se lavar como o leproso se lavava e podia agora ter uma vida. Mas você tem que nascer do Espírito. Nascer do Espírito. E aí quando Jesus diz assim, o versículo 8, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Aqui foi uma pancada de arrebentar. Por quê? Porque quem era do judaísmo tinha pés fincados na cidade, no sistema religioso. Isso, inclusive, é algo que você vai encontrar pessoas que defendem que Nicodemos não se converteu, porque ele continua no judaísmo. Continua. Eu, particularmente, creio que ele não permaneceu depois da morte de Jesus. Depois da ressurreição, eu acredito que ele largou, até porque Atos dos Apóstolos vai mostrar em vários trechos que líderes religiosos, judaizantes, de alta patente, vamos dizer assim, eles acompanhavam a fé e se converteram também. Eu creio que Nicodemos estava no meio desses. Porém, eu quero deixar claro aqui, irmãos, o que Jesus estava dizendo para Nicodemos: olha, rasgue essa sua fé, acabe com tudo isso aí, que isso e nada é a mesma coisa. Se você vai nascer de novo, e nascer do Espírito significa que você hoje está aqui, amanhã está acolá. Você vai ter que se desvencilhar de tudo. Aí, irmãos, isso mexe com a nossa estrutura também. Por quê? Porque nós temos hoje, inclusive eu defendi isso no meu trabalho final de teologia, onde eu busquei compreender esse movimento judaizante que era tão forte, mas tão forte,
que foi difícil sair dos discípulos, foi muito difícil. Por exemplo, Jesus esteve 3 anos e meio com os discípulos, ensinando as coisas do reino. Mas quando você lê Atos dos Apóstolos, Jesus começa a falar que o Senhor Deus iria trazer o Espírito Santo sobre eles. Eles perguntam: Senhor, restaurarás nesse tempo o reino a Israel? Meus irmãos, os discípulos estavam com Jesus. Quando Jesus ia entrando em cima de um jumentinho em Jerusalém, ele, após aquele episódio, ele se retira, porque eles iam levantá-lo como rei. Jesus repudiou o reino humano. O reino aqui era o reino sobre os corações. O reino do Senhor sobre os corações. E mesmo depois de tudo isso, os discípulos perguntam para Jesus. Em outras palavras, vou colocar aqui num português bíblico, né? De acordo com o entendimento deles, que tinham na mente deles. Olha só, o Senhor vai restaurar o reino de Davi. Nós vamos voltar a ter um rei glorioso, que vai ser supremo sobre as outras nações, como o rei Davi. O rei Davi, irmãos, ele venceu todos os seus inimigos. Salomão reinou por 40 anos. E havia paz, que toda a paz foi conquistada por Davi. Inclusive, é um dos assuntos que fundamenta que a paz existe porque houve guerra, né? Houve guerra, então houve paz em seguida, mas primeiro alguém teve que levantar a espada. Isso é dito até hoje, em todas as épocas. Mas o que eu quero dar destaque é que esse ambiente, essa visão judaizante, ela estava impregnada na vida dos discípulos. E os discípulos, após conviverem com Jesus, ainda estavam com dificuldade. Aonde mais? Atos dos Apóstolos, Pedro vai pregar a palavra na casa de Cornélio, os discípulos arrumam confusão com Pedro. Pedem para ele se explicar. Como assim você sentou e entrou e comeu com alguém que era gentio? Pois isso era reprovado pelo judaísmo. Meus irmãos, como é possível os discípulos, ainda mesmo convivendo com Jesus, terem dificuldade de se desvencilhar do judaísmo? E aí, no meu trabalho final de teologia, eu finalizei dizendo que até hoje, dependendo da história de fé de uma pessoa, ela tem um judaísmo que dificulta ela compreender a fé. E no final, o fundamento é que nós devemos ministrar a palavra, discipular as pessoas, porque senão nós teremos pessoas que falam de Jesus, proferem o nome de Jesus, mas são judaizantes. Vamos saber se você é um judaizante hoje. Você é crente batista, já com muitos anos. E você olha para as outras denominações e você olha e diz: ah, graças a Deus eu sou batista. Meu irmão, só mudou o nome, mas você está no mesmo perfil dos judeus. Judeu era quem fazia parte da religião judaica, né? Por isso você vai encontrar todas as nacionalidades. Os judeus acreditavam que só eles tinham a verdade. Você é um crente que olha para as outras igrejas de cima para baixo? Você está dentro da linha de um judeu, de um judaizante, da fé judaica. Você não se vê sem a denominação. Vamos supor que não existisse igreja batista aqui neste bairro. Você ficaria perdido. Meu irmão, você está na mesma linha do judaísmo. E quando João disse: vimos a sua glória, ele falou isso e não existia igreja batista. O que existia era o relacionamento com Jesus. Qual é a solução para nós? 100% de relacionamento com Jesus é que vai libertar as nossas vidas. 100% de quebrantamento, e aí eu não estou trabalhando contra a denominação, não sai daqui dizendo isso. Eu estou dizendo que você
claro, nós precisamos da denominação, precisamos de uma igreja organizada. Eu nunca me esqueço de um pastor que foi abordado por um outro pastor, dizendo: olha, eu vou sair da igreja, a igreja que eu estou, a denominação é horrível, tudo é ruim, e eu vou sair da igreja. E ele disse: olha, o que você vai fazer depois? Eu disse: não, eu vou começar uma igreja. Aí encontrou com ele um tempo, ele era presidente de uma denominação que ele fundou lá uma denominação. Aí o outro olhou para ele e disse: mas como assim? Mas você tem isso, sei lá? Tem. Mas como assim? Quer dizer que estava ruim, tu saiu. Aí tu saiu e montou outro igual. Ou seja, irmãos, nós vamos sempre precisar nos organizar como igreja local. Mas o que vai fazer a diferença não é uma igreja local composta de judeus, de judaizantes, mas sim uma igreja local cheia de pessoas que andam com Jesus, que entendem que quem é nascido do Espírito não está conectado com raízes religiosas, que determinam como vai tratar os outros. Meus irmãos, quem nunca ouviu, né? Pastor, aquela reunião de Atos dos Apóstolos foi a reunião da primeira igreja batista de Jerusalém. Eu vi isso já de batistões. É uma brincadeira, mas é uma forma de colocar os batistas ali em Jerusalém, meu Deus do céu. Mas se você tem esse pensamento, eu quero deixar claro para você: ame sua igreja local, mas ame acima de tudo Jesus Cristo. Ame sua igreja local, porque é aqui que você é alimentado, é aqui que você participa, é aqui que você trabalha, é aqui que você tem os seus amigos, seus irmãos, mas acima de tudo, você é nascido do Espírito. E se você é nascido do Espírito, o Espírito de Deus é que determina a obra na sua vida. Meus irmãos, ouvimos a sua glória aqui, é que Jesus deu uma pancada na religião. E o que é a religião? O puro ritual. Nós podemos ter isso aqui. Você vem da sua casa, se senta aqui, fecha os olhos na hora de fechar, ora na hora de orar, lê a Bíblia na hora de ler, mas isso é só aqui. Porque na sua vida você não consegue se relacionar com Jesus. Se você não se relaciona com Jesus mais do que você faz aqui, você ainda não conhece Ele, provavelmente. E eu estou sendo bem legal, falando provavelmente. Os irmãos estão entendendo? Está sempre dizendo: não tenho tempo, não tenho tempo. Eu quero saber o seguinte: se seu filho agora adoecer, passando mal, você vai dizer que não tem tempo de levá-lo ao hospital? Impossível, né? Se isso for muito importante para você, se seu relacionamento com Jesus é muito importante, você vai soltar tudo para valorizá-lo, e não tem como valorizar só domingo à noite. Eu antes de pregar, e eu tenho monitorado isso, há na internet cerca de 3, 4, 5 pessoas, 5 em um canal no YouTube e outras 5, 2, 3 no outro. Em outras palavras, nesse momento nós temos pessoas que não vêm à igreja e nem estão conectadas com a sua igreja. Agora por quê? Porque o vento da quarentena, o vento da pandemia passou e revelou a realidade. Quem é conectado com Jesus tem um chamado e não consegue se desprender da sua igreja local. Não consegue se desprender do trabalho local, porque isso faz parte do fortalecimento da fé. Não existe fé cristã sem comunhão com os irmãos, vida de oração e leitura da palavra. Meu irmão, vimos a sua glória no texto, mostra que Jesus usa uma palavra específica. E a minha oração é que o Senhor fale com você de forma específica. E Ele venha mexer com as estruturas que estão aí. Na vida de Nicodemos, o judaísmo, que era proeminente, que era enraizado em sua vida. Na sua vida, só Deus sabe o que é.
e que o Senhor Deus liberte você, e que você tenha a sua vida transformada, o seu rosto brilhando pelo contato com Jesus, pela experiência com Ele. Você deve falar com Ele de manhã, de tarde, de noite, porque assim é o que é nascido de Deus para a glória dEle. Feche os seus olhos e vamos orar. Meu Pai, nós estamos diante de Ti e te pedimos misericórdia. Misericórdia sobre as nossas vidas se temos vivido presos a um ritual vazio, sem relacionamento com o Senhor. Nós sabemos, Pai, que no dia da Tua vinda haverá muitos dizendo que Te chamaram de Senhor, Senhor, mas ouvirão de Ti que o Senhor nunca os conheceu. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nos livra, Senhor, dessa perdição. Livra-nos, Senhor, de proferirmos o Teu nome e vivermos distante do Senhor. Livra-nos, Senhor, de sermos mais apegados à nossa denominação do que a um relacionamento que transforma, que é um relacionamento contigo. Mude a nossa história, mude a nossa família. Através de nós, Senhor, que seja um novo tempo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre essa cidade. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Fique de pé. No próximo culto continuaremos a partir do versículo seguinte. E eu creio que Deus tem mais para você. Levante as suas mãos. E agora que o amor de